sabe para onde ir, por onde começar, o que fazer com o seu paciente, então você está no lugar certo, porque aqui eu te ensino cada detalhe, desde o comecinho de como você vai atender o seu paciente, para que você tenha mais segurança, autonomia e melhore aí a qualidade do seu atendimento, tá bom? Então, vamos começar com mais um programa, né? Atendimento com segurança aí, sejam bem-vindos todos, agradeço aí a companhia de vocês, e o assunto de hoje eu vou falar sobre uma pergunta, né? Você sabe qual é o seu papel numa intubação orotraqueal? Você sabe o que fazer? Você sabe qual é a sequência de intubação? Então, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre intubação orotraqueal. Então, vamos começar, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro e o meu cronograma, porque senão vocês já sabem que eu falo demais, né? Então, eu vou falar aí. Então, vamos lá, no papel, o seu papel numa intubação orotraqueal. Ainda é comum ter profissionais, ter fisioterapeutas que não sabem ainda, de fato, o que fazer numa intubação orotraqueal. Então, o que acaba acontecendo ali, né? Fica perdidão, né? Fica perdidão. A equipe não sabe se pode contar com você, né? Não sabe se pode contar com você ali durante a intubação. Então, ainda há pessoas, né? Ainda há fisioterapeutas que não são protagonistas. Então, eu quero te falar aqui que, sim, tá? No ambiente da unidade de terapia intensiva, o fisioterapeuta, ele participa do procedimento de intubação orotraqueal, ele participa ativamente, você é também um protagonista, não só o médico, mas o fisioterapeuta, ele é parte fundamental do processo de intubação orotraqueal, porque nós somos responsáveis pela ventilação do paciente, né, pela oxigenação, para saber se aquela saturação dele está boa, então, para fazer a ausculta pulmonar, para saber se o tubo está bem posicionado ou não, para otimizar o suporte ventilatório. Então, o fisioterapeuta, ele é protagonista também no processo, ali, no procedimento de intubação orotraqueal, tá? E a gente sabe que fazemos parte de uma equipe multiprofissional e cada um dentro da UTI tem o seu papel. O fisioterapeuta, ele tem o seu papel, ele tem ali todas as coisas que ele vai fazer e, inclusive, isso, inclusive esse papel dele na intubação orotraqueal, ela é bem específica. Deixa eu só ligar meu computador aqui rapidinho que a minha internet vai já acabar. Ou a minha bateria vai já acabar. Então, rapidinho, vamos lá. Beleza, continuando. Vamos continuar aqui. Então, sendo que cada um tem o seu papel ali, eu pergunto a você, você sabe qual é o seu papel, o que fazer, o que é da sua responsabilidade e qual é essa sequência? Então, nós vamos bater aqui a sequência de intubação orotraqueal e eu vou explicar para você o que você vai fazer, como que você deve, por onde você vai começar, tá? Um grande erro é o quê? É você não conhecer, né, essa sequência, você não saber o papel do fisioterapeuta e você, claro, você vai se sentir inseguro, é óbvio, porque o desconhecido, ele deixa a gente mais inseguro, sim, né? Então, com certeza você vai ficar com medo, né, durante uma intubação orotraqueal, se você não sabe o que vai acontecer depois, né, se você não sabe essa sequência. Então, uma coisa também que pode acontecer muito é você achar que pode ir para o procedimento de intubação e sem saber, né? Então, Cíntia, mas eu não vou intubar, por que eu preciso saber essa sequência de intubação? Né? Não sei, eu vou intubar, o médico vai intubar, mas você precisa, sim, saber passo a passo, que é para você, cada movimento que o médico faz, né? Cada passo que o médico faz, a enfermagem faz, você tem que ficar antenado para o próximo passo, isso a gente vai falar aqui também. Então, você pode escolher saber a sequência e saber o que fazer, ou você pode insistir em querer continuar a fazer isso na marra. Só que isso vai ser uma experiência, você pode não ter uma experiência muito boa, nem você e nem o paciente, tá? Se a equipe da UTI detecta que você não sabe o que você faz, né? Se a equipe da UTI começa a ver que, você tá lá, né? Vamos intubar o paciente, aí você tá lá. Vai, fiz, o Ambu,
ó o esteto, ó escuta. Se eles têm que ficar te falando, acaba que eles vão ficar mandando em você, né? Vão ficar falando, ó, físio faz isso, físio faz aquilo, físio faz isso, e você não vai ter autonomia. Se você não tem autonomia, você... Aí também, isso já também não vai somar para sua segurança. E também você não vai passar confiança para a equipe. E a gente precisa sempre um confiar no outro. Todos os profissionais que estão ali, a gente sabe que a gente pode confiar que cada um está fazendo o seu trabalho em prol do paciente, certo? Então, para você ter uma ideia em relação dessa importância, né, de você saber essa sequência, eu vou dar um exemplo aqui. A gente estava participando de uma intubação orotraqueal, e aí eu coloquei um aluno meu para entrar na intubação, né? Eu falei, você vai entrar na intubação. E aí o que aconteceu? O médico fez a laringoscopia, ele introduziu o tubo, e aí esse aluno ficou segurando lá o ambu, normal, com a máscara, né? E aí o que aconteceu? Bem, se o médico estava lá no processo, fez a laringoscopia, passou o tubo, quando ele está fazendo isso, o que você precisa fazer? Já tirar a máscara do ambu, que já é para conectar no tubo. Mas aí ele pega e ficou segurando o ambu, olhando o médico. Você não pode ficar ali perdido, ficar olhando, se perder, não. Você tem que ficar concentrado naquilo que você vai fazer. Então, o médico passou o tubo, eu sei que eu tenho que tirar a máscara do ambu, porque eu sei que agora eu vou ventilar o meu paciente entubado e eu quero checar se o tubo está no lugar certo ou não. E aí o que aconteceu? Ele não fez isso, aí o médico entubou, aí ele, vamos lá, ambu, né, chamando, né, vamos lá, ambu. E aí, na hora de tirar, aí fica aquela correria. Um procedimento que era para ser tranquilo, o médico passou o tubo, automaticamente o físio já deve ter isso na sua cabeça, conectar o ambu no tubo, aí o médico, claro, esperando, que ele acha que isso vai acontecer, porque essa é a sequência. Então ele entubou e aí ele já ficou assim esperando, não apareceu o ambu, ele, cadê o ambu, vamos lá, o ambu. E aí a gente tirando a máscara ali, a máscara engatou no ambu, não queria sair, se embananou, a máscara caiu no chão, o ambu quebrou, e aí que gerou uma intercorrência desnecessária. Por quê? Não sabia, ou não se atentou, ou não deu essa importância. Então, de fato, eu não sei o que acontece, né? Se realmente não deu importância, se realmente se distraiu, não pode haver distrações. Você precisa estar focado naquele momento. Então, não é na hora que o médico está fazendo laringoscopia e passando o tubo que você vai estar lembrando das férias do verão passado. Não, você tem que estar ali, ó, focado no que está acontecendo, porque é uma sequência. O médico fez isso, você faz isso. O enfermeiro faz isso, você faz isso. Isso a gente vai conversar isso aqui. Então, eu queria te trazer essa visão para você ver a importância. Porque pode acontecer, como eu falei, você entrar na marra sem saber o que vai fazer, você vai aprender, com certeza. Mas vai ser mais doloroso, né? Você pode, como eu já falei, tem médicos, né? Claro, tem médicos e médicos, tem médicos que não têm paciência, e aí acabam gritando e fazendo aquele show no plantão, e fica um clima ruim. Então, a gente precisa evitar isso a qualquer momento, né? Então, se a gente sempre se antecipar, souber o que fazer, melhor ainda. Então, vamos aí saber o que a gente precisa fazer nesse passo a passo, para não ter experiências traumáticas nem para a gente, nem para o paciente, certo? E também, muitas vezes, se você sabe o procedimento, muitas vezes você é o profissional mais experiente daquela equipe numa intubação orotraqueal. E se você é o profissional mais experiente, acaba que você orquestra e você direciona os outros profissionais. Então, isso acontece muito comigo, porque lá no hospital que eu trabalho, tem muitos residentes, né? Tem os residentes que ficam em terapia intensiva lá, e esses residentes, eles estão aprendendo ali, então eles entram na intubação, aí às vezes também tem o enfermeiro, que é residente, o físio também, na época tinha físio, residência de fisioterapia lá, e aí muitas vezes o médico ainda é inexperiente, o enfermeiro é inexperiente, e você é a pessoa mais experiente, então você vai conduzindo, você fala, arruma o oxímetro, cadê o ambu, testa o tubo, o laringo está aqui, põe o tubo para cá, o médico passa, você já, né, faz a manobra de Selling, então você já começa a conduzir, e tem médicos que se sentem tão confiantes e tão confortáveis em intubar,
quando sabem que tem um fisioterapeuta, que tem um enfermeiro, que tem uma equipe capacitada e que tem uma equipe pronta para qualquer intercorrência, qualquer coisa que possa acontecer, tá? Então, vamos lá, peguem papel e caneta que nós vamos anotar e discutir agora o passo a passo aí, né, a sequência de intubação e o que você vai fazer. Então, eu quero que você, agora nós vamos visualizar o que acontece quando o nosso paciente precisa ser intubado, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer numa intubação orotraqueal, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para você. A intubação orotraqueal, ela não acontece do nada, tá? Não existe uma intubação do nada, a não ser que você esteja numa emergência, tá? Mas numa UTI, se é um paciente que desenvolveu uma insuficiência respiratória e precisou ser intubado, esse paciente ele já estava em vigilância para IOT, né? Para intubação orotraqueal, já estava em vigilância. Já era um paciente que você conhecia, que você avaliou, que você fez a anamnese desse paciente, que você já sabia que era um paciente que deu entrada na UTI por uma queixa respiratória. É um paciente que você já chegou no seu plantão e você observou que esse paciente ele já estava usando musculatura acessória, taquipneico, o paciente já estava numa saturação limítrofe. Então, era um paciente que você já sabe, esse paciente aqui, ele pode ir para o tubo. Ele está apresentando sinais de que ele, a qualquer momento, ele pode ser intubado. Então, não existe essa intubação do nada. A partir do momento em que o médico, o fisioterapeuta, a enfermagem, identifica esse possível paciente, eles já vão deixar o material lá do ladinho do leito, ali, bem pertinho do leito, eles já vão deixar tubo, laringoscópio, já vão deixar cânula de Guedel, já vão deixar tudo preparado, porque se esse paciente precisar ser intubado, já vai estar tudo ali, porque é um paciente que ele já vinha dando sinais de que poderia ser realizada essa intubação. Diferentemente de uma intercorrência, por exemplo, uma intubação acidental, em que é necessário realizar um novo procedimento de intubação. Então, isso daí também é diferente, é algo mais emergencial, mas você sabendo essa sequência que a gente vai falar hoje, você desenrola também quando for uma intubação de emergência, porque a sequência é a mesma e você já vai estar preparado para o próximo passo, tá? Então, sempre no seu plantão é você o quê? Reconhecer quais são os possíveis pacientes que têm indicação para intubação orotraqueal. Então, você já vai reconhecer. Verifique se tem material, converse com o médico, fala, olha, aquele paciente está desconfortável, vou trabalhar com ele e vamos ver se ele vai ter melhora, se ele não tiver melhora, eu acho, né? Sugiro que ele seja, que vá para o próximo passo, que é a intubação orotraqueal. Então, converse com a equipe médica também sobre isso. A partir do momento que você identificou que esse paciente pode ir para o tubo, você vai, ou então que o médico fala, vamos intubar aquele paciente ali, né? O médico foi o primeiro a reconhecer, vamos intubar aquele paciente. Então, a partir do momento em que você reconhece e que tem essa identificação de que o paciente precisa ser intubado, a primeira coisa que você vai fazer, anote aí, verificar o ventilador mecânico. Verifique se o ventilador mecânico está ligado, está testado, está montado, calibrado e nos parâmetros admissionais, ali nos parâmetros iniciais da ventilação mecânica para o seu paciente. Então, é a primeira coisa, quando você ouvir a palavra, aquele paciente vai ser intubado, vamos intubar aquele paciente, a primeira coisa que você vai fazer, anote aí, passo 1, checar o ventilador mecânico, tá? Então, você viu, porque muitas vezes eu já cheguei, o médico falou, vamos intubar o paciente, aí eu cheguei lá, o paciente tinha feito uma VNI, né, estava em parâmetros de VNI, e aí às vezes intuba, e aí já pensou você perder esse tempo ainda para ajustar os parâmetros admissionais? Então não é legal você perder esse tempo. O legal, o bom é você já deixar ok para quando intubar, checar que a intubação estava boa, você já acoplar esse paciente no ventilador e depois realizar os ajustes mais específicos para aquele paciente. Então, você ainda ligar o aparelho e ainda mudar modos que estavam em VNI e botar para PCV, para VCV, isso demanda tempo. E o seu paciente, naquele momento, ele pode não ter esse tempo. Porque se for uma intubação, imagine se for uma intubação difícil. A intubação foi fácil. Mas imagine se foi uma intubação difícil. Né? Imagine se esse paciente, a saturação dele foi lá no pé, e você ainda vai perder tempo ali, mudando o modo, então pense nisso, tá?
Uma vez eu cheguei no plantão, estavam entubando o paciente, né? O médico já estava calçando a luva, o enfermeiro testando o tubo, tudinho. Eles iam começar o procedimento. E aí eu entrei, era no isolamento. Eu entrei. Quando eu entrei, eu dei de cara pro ventilador e eu olhei o quê? O ventilador não estava montado. O ventilador estava desligado e não estava montado. Já pensou? Então, isso aí foi o quê? Foi falta de observação, foi falta de saber qual era o próximo passo. Então, o que eu fiz? Saí correndo, peguei o circuito, montei rápido, acabou que o paciente ainda ficou esperando, ficaram abusando. Isso a equipe se estressa, porque esse ventilador já era para estar montado, esse ventilador já era para estar testado, esse tipo de coisa não pode acontecer. Aí acaba gerando um estresse desnecessário para a equipe também, né? Então, sempre cheque se o ventilador está montado, se o ventilador está testado, certo? Deixa eu beber uma água aqui. Próximo passo, anote aí, número 2. Checar o ambu, tá? Então, você foi lá, checou o ventilador, certo? Depois que você checou o ventilador, aí agora você vai lá com o ambu do paciente. Aí você vai testar esse ambu, você vai pegar o ambu, né? Vai conectar a rede de oxigênio. Você vai aumentar ali no fluxômetro. Coloque o valor ali de 15 litros por minuto. Cíntia, como que eu devo ajustar o fluxo de oxigênio para o ambu? Você vai ligar. E aí, essa bolsa, tem o ambu e tem a bolsa, o reservatório. Essa bolsa, ela precisa encher e você precisa ventilar. E lembra-se da ventilação, né? 1 a cada 5. Então, você ventilou 1, 2, 3, 4, 5, soltou. Essa bolsa precisa encher, o tempo de enchimento dessa bolsa precisa ser, né? Ela precisa estar cheia para a próxima ventilação. Então, é assim que você vai testar o ambu. Liga o O2, coloca o valor lá e aí você vai ventilar, né? Qualquer coisa. Ventila ali no ar, ventila no ar, a bolsa vai secar. E aí você vai soltar e a bolsa vai encher ali, né? Vai encher de oxigênio até a próxima ventilação. Se você for fazer a próxima ventilação e essa bolsa ainda não está cheia, significa que o O2 que você colocou lá no fluxômetro, ele não está ideal. Então você precisa aumentar o fluxo de oxigênio, tá? Também você não pode aumentar muito, porque senão estoura a bolsa, né? Sai... solta ali o conector do oxigênio do ambu, então não precisa colocar muito também, mas também não é muito pouco. Então, qual é a dosagem correta? O tempo necessário para... ela precisa estar cheia para a próxima ventilação. Outra coisa que você precisa testar no ambu também é se esse ambu ele não está perdendo pressão, tá? É se ele realmente está bem vedado. Então, cuide de olhar para a máscara, para ver se aquele siliconezinho ele está íntegro, para saber se ele não está rasgado, se ele não está solto, se ele não está descolado. Porque se ele estiver descolado e solto, ele não vai gerar pressão, ele não vai vedar e não vai ventilar o seu paciente direito e o seu paciente ele não vai saturar bem. Como que você pode testar se ele está realmente vedando, se ele está realmente gerando pressão, se ele não está perdendo pressão? Você pode colocar esse ambu na cama, né? Acopla a máscara ali na cama, como se você fosse ventilar o paciente. Ambusa, ventila e vê se realmente ele está gerando pressão. Porque se você fechar ele todo lá na cama e você ambusar e não tiver pressão, tiver muito fácil, tiver tendo fuga, esse ambu não está funcionando adequadamente. Então, na hora que você for ventilar o seu paciente, ele não vai estar funcionando, a saturação do seu paciente novamente não vai subir. Então, eu já vi casos de você não testar o ambu, e aí o que vai acontecer? Lá na hora que precisou ventilar na pré-oxigenação antes da intubação, o ambu não conseguiu ventilar o paciente, a saturação do paciente caiu, e aí fica aquela correria de novo, estresse desnecessário para a equipe. O ambu não está funcionando, corre, vai atrás do ambu, aí aquela correria, aí pega outro ambu e vai lá em ambusa. Então, antecipe-se novamente. Cheque o ambu, veja se ele está gerando pressão, e veja também se o fluxo está ajustado corretamente, se a bolsa, se o reservatório está enchendo, se não está furada a bolsa, não está rasgada, verifique se o ambu não está quebrado. Às vezes você vai
né? Não deixe para usar o ambu só na hora da intubação. Às vezes, quando você vai desconectar a máscara do ambu, aí o ambu se desmonta todo, aí você fica, a equipe fica todo mundo olhando, e aí de novo, corre, pega aquele ambu, vai atrás do ambu. Então, não deixe para testar, para utilizar o ambu só na hora que for intubar, tá? Então, primeiro, checar a ventilação. Segundo, checar ambu. Tá anotando aí esse passo a passo? Terceiro, checar os materiais. Cíntia, mas quem faz isso é a enfermagem. A enfermagem aqui checa, né? Ele tem o checklist de materiais da intubação orotraqueal. Mas eu acho que não custa nada um segundo profissional também dar uma olhada, dar uma checada ali. Né? O tubo tá lá, né? Perguntar do médico qual é o tubo que ele vai utilizar, é um 8, 8,5, é um 9? É um 8. Tá? Então, esse tubo está testado, já verifica se está testado, se não está testado, você testa. Verifica se o laringoscópio está funcionando, se a luz está boa, se ele está bem encaixado. Às vezes, quando vai encaixar, a pecinha não encaixa direito e a luz não acende do laringoscópio. Então, checa, vê se está funcionando, verifica se tem cânula de Guedel. Cânula de Guedel ajuda muito para pacientes que a gente não consegue otimizar a saturação, né? Paciente que a gente está ventilando ali e essa saturação não sobe. Então, uma cânula de Guedel, ela otimiza muito a ventilação e otimiza muito a oxigenação também, tá? Então, verifique se tem cânula de Guedel, verifique o vácuo, tá? Verifique o vácuo se está funcionando. Então, já deixa o vácuo ali pronto para você usar, já separe uma sonda de aspiração, já separe uma luva estéreo, tá bom? Para você, se você pode utilizar. Porque o médico, quando ele for entubar, às vezes o paciente tem muita secreção na cavidade oral. E aí ele não consegue enxergar. Então, ele pode solicitar, aspirador. Então, muitas vezes, né, o que é o ideal é o médico aspirar, porque é ele que está vendo ali. Então, se ele está olhando ali com o laringo, a gente pode dar a sonda, ele dá a sonda e ele vai lá e aspira a cavidade oral. Ou então, tem médico que pede para você aspirar, porque ele não quer perder ali a vista ele não quer perder a visão da intubação que ele já teve lá, tá? Então, ele vai falar, vai, aspira, aí você vai aspirar a boca. Mas o ideal é, como ele está enxergando lá, ele faça a aspiração. Então, já deixa isso montado, isso testado, vácuo, sonda de aspiração e também uma luva estéreo, caso você precise aspirar esse paciente, tá? E se for um paciente secretivo, né, se você já sabe que aquele paciente é secretivo, então eu já sugiro que você vá antes da intubação, se ele não estiver muito descompensado. Então, eu já sugiro que você vá antes e você já aspire esse paciente antes, para evitar até mesmo essa demora, porque, querendo ou não, isso também é uma demora no procedimento, tá? É um atraso no procedimento. Outra coisa que você precisa checar é o quê? O oxímetro. O oxímetro está funcionando adequadamente? Esse já é o passo 4, tá? Cheque o oxímetro. Às vezes o oxímetro ele está mal posicionado, né? Então ele fica dando interferência, a curva não está boa. Já imaginou, o médico vai lá, o médico ele não vê a saturação, porque ele fica lá na cabeceira do paciente e muitas vezes, né, dependendo de onde é o seu serviço, onde eu trabalho, o monitor ele fica bem em cima aqui, né? Tem alguns monitores que ficam laterais e o médico consegue ver. Mas onde eu trabalho, fica aqui em cima. Então, o médico, como ele está na cabeceira, ele não consegue enxergar a saturação aqui em cima, né? E aí a gente, né, o físico vai falar, olha, saturação do paciente, 80%, saturação 94%, então saturação 99%. Então, imagine só, né, o médico foi entubar e ele, saturação, não sei, o oxímetro não está funcionando. Não entre numa intubação sem se certificar de que o oxímetro está funcionando, os eletrodos estão funcionando, de que os equipamentos de monitorização estejam funcionando. Chame a equipe de enfermagem para otimizar tudo isso. Olha, o esfigmo não está funcionando. Olha, está dando interferência nos eletrodos. Olha, o oxímetro não está lendo. Então, peça ajuda deles, né? Isso é função deles também. A gente precisa checar se está funcionando, mas certifique-se de que esse oxímetro está funcionando, tá? De que a curva está boa, que a leitura está boa, porque você vai precisar para a intubação orotraqueal. Quinto passo, não vá para uma intubação sem seu estetoscópio,
não vá para uma intubação sem seu estetoscópio. Eu falo, inclusive, se você me vê lá na minha prática clínica, eu chego, eu já coloco meu esteto aqui, ó. Eu não fico com o esteto na bolsa, com o esteto pendurado não sei aonde, com o esteto no balcão, com o esteto... Não, esteto é aqui, ó, já fica aqui. Ai, mas tem gente que fala assim, mas vai contaminar e vai... Bem, pode ser, mas se você higienizar cada utilização, né, passa álcool, limpa, usa, tenha o cuidado na manipulação, aí sim, você, né, acho que minimiza. Mas seu esteto, ele tem que andar com você, gente, porque quando você vai entubar o paciente, nós vamos continuar aqui na sequência, você vai ver, vai chegar um momento em que vai ser preciso você dizer se essa intubação, se o paciente está intubado, se o tubo foi para a traqueia mesmo, ou se esse paciente não está intubado, que é quando o médico faz uma intubação esofágica. E aí você vai auscultar esse paciente, você precisa estar com seu esteto, né? Já pensou? Já vi casos, inclusive comigo já aconteceu, tá, gente? Por isso que eu também tô falando aqui, não vá sem esteto, também não vou dizer que eu nunca esqueci meu esteto, mas eu já esqueci meu esteto, sim, então por isso que eu tô falando para vocês, não vá sem o esteto, porque o médico intuba ele, vamos lá, ausculta, aí você pega, você olha, cadê o esteto? Não tem, então não vá. Pegue sempre o seu esteto, vá para a intubação com o esteto, fique sempre com o seu esteto, não deixe ele por aí, porque você pode precisar auscultar o seu paciente, certo? Esse é o 5º passo. Coloque o seu esteto. 6º passo, posicione o seu paciente. Chame a equipe toda dos técnicos de enfermagem que estão com aquele paciente, posicione ele em decúbito dorsal, né? Muitas vezes o paciente, como ele tem as mudanças de decúbito, pode ser que ele esteja lateralizado. Então o médico vai chegar para intubar, vai encontrar aquele paciente em decúbito lateral? Não. Esse paciente precisa estar em decúbito dorsal. Então coloque ele lá em decúbito dorsal. Coloque, se necessário, já pergunte do médico se ele quer um coxim, e aí você coloca um coxim bem na parte ali do ombro do paciente, que é para ele abrir a via aérea. Então, tem médicos que gostam de intubar com coxim e tem médicos que não intubam com coxim. Então, pergunta do médico, né? Se ele quer que faça um coxim, aí você pega um lençol e faz um rolinho com lençol e coloca aqui atrás do paciente, tá? E aí pode ser que ele utilize, ou não. Então, paciente em decúbito dorsal, cabeceira, deixa a cabeceira ali, quando o médico for lá para trás, né, que ele vai para a cabeceira do paciente, ele vai dizer qual é o melhor posicionamento. Então, não deixa a cabeceira muito elevada, não deixa ela muito baixa, ele vai escolher o tamanho ideal, mas você já pode deixar ali, né, a 30 graus já, pronta para ele só fazer um pequeno ajuste de quanto vai ficar. Então, sempre posicionar o paciente. Já vi, às vezes, o médico chegou para intubar, o paciente estava em decúbito lateral, aí depois que o médico já está com a luva, estava todo paramentado, aí ele fala, gente, vamos posicionar esse paciente? Então, olha só, né? Então, isso é otimização. Posicione o paciente em decúbito dorsal. Esse foi o 6º passo. Aí tá. Aí depois que a equipe posicionou tudinho, né? Então, posicionou o paciente, arrumamos a cabeceira, aí o médico vai calçar a luva estéreo dele, a gente já vai deixar o laringoscópio, o enfermeiro, o físico, já vai deixar o laringoscópio ali no campo que ele calçou a luva estéreo, a gente já deixa ali o laringoscópio pertinho dele lá. E aí ele vai ficar lá na cabeceira, e aí agora ele vai checar, né, o paciente poderia estar em macronebulização, em algum suporte de oxigênio, paciente direitinho, equipe preparada, e ele vai falar, todos preparados, então vamos lá, vamos fazer a anestesia desse paciente. E aí ele vai, a enfermeira, né, o enfermeiro vai fazer a pseudoanalgesia. Então, vai lá no acesso, ou no acesso central, ou no acesso periférico, como esse paciente estiver, se ele não tiver central, e aí faz a pseudoanalgesia. A partir do momento em que esse paciente começa a rebaixar, você precisa ali tirar, né, você vai precisar tirar a máscara, ele estava com uma tenda facial, ele estava com catéter nasal, você vai precisar tirar, e aí você vai acoplar o ambu, tá? Você vai acoplar o ambu nesse paciente. Isso, gente, eu tô falando para uma intubação que não é COVID, tá? Uma intubação não COVID. Porque na intubação COVID, a gente não faz a ventilação com ambu. Na intubação COVID, é uma sequência rápida de intubação. Só vai ventilar em últimos casos, se o paciente desaturar. Então, o médico ele vai fazer um bloqueador
para evitar que esse paciente tussa e espalhe também aerosol. Então, ele vai fazer o bloqueador e ele já vai fazer a intubação no paciente, tá? Então, ele faz a intubação e aí já conecta todo o circuito fechado de filtro, circuito fechado de aspiração, o ventilador, ele já vai conectar, tá? Esse passo a passo que eu tô falando aqui é para paciente não COVID, tá? Então, você vai acoplar a máscara e aí você vai ventilar. Não esqueça de, quando você for acoplar a máscara, ela precisa vedar bem. Se você estiver ventilando e estiver fugindo ar pela lateral, pode ser que a saturação do paciente comece a cair. Se você, durante o procedimento de ventilação ali, né, fez a sedanalgesia e você estava ventilando aquele paciente, se a saturação desse paciente cair, é possível que seja porque não esteja gerando pressão, é possível que seja porque esteja fugindo ar. Então, você precisa acoplar e segurar adequadamente. Não esqueça de abrir a via aérea do paciente quando você for ventilar. Se necessário, coloque uma cânula de Guedel para abrir mais essa via aérea. E você, né, para abrir melhor, né, para otimizar essa abertura de via aérea e você conseguir ventilar o seu paciente adequadamente e aumentar a saturação, tá? Então, isso é muito comum. Você está ventilando, a saturação começa a cair. Se cair, é porque o ambu não está gerando pressão, está tendo fuga, o ambu não está funcionando adequadamente. Então, fique de olho nisso, certo? Então, fez a sedanalgesia, 7º passo. 8º passo, ventilar o paciente, já falei, né, que você vai tirar a máscara e você vai ventilar esse paciente. Aí, você vai fazer o quê? Informar a saturação, né, do paciente para o médico. Então, se é um paciente, você ventilou, e aí a saturação do paciente estava, por exemplo, 75%. Aí você vai falar, ó, saturação 75%. O médico ele ainda não vai entubar, porque a gente sabe que o período que você tira a máscara do ambu e o médico faz a laringoscopia, ele pode ter alguma dificuldade de visualização do epiglote, e aí o que pode acontecer? Se ele teve essa dificuldade, a saturação pode despencar. Então, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma margem de segurança para entrar nessa via aérea. Então, até que a saturação esteja ali acima de 95, acima de 94, dependendo do perfil do paciente, ele vai entrar na intubação. Tem médicos que gostam de entrar na intubação quando o paciente está saturando ali 99%. Então, o paciente 99%, aí ele vai e entra. Tem médicos, né, que dependendo, por exemplo, tinha uma paciente, eu acho que eu falei essa semana, de uma intercorrência que foi intubação acidental. E aí a gente chegou e eu cheguei no plantão, a paciente tinha se entubado e aí procedemos para a intubação. A gente começou a ventilar, como eu já falei, o paciente estubou, a primeira coisa que a gente vai fazer é ventilar. A gente começou a ventilar essa paciente e a saturação dela não subia, só caía, só caía, só caía. Até que a gente otimizou a ventilação dela, aí a saturação dela, acho que chegou a 30%, e aí a gente começou a otimizar, e aí subiu para 66%. Quando chegou em 66%, o médico falou, não, eu vou entrar logo, porque estava demorando muito para subir a saturação. Então, pode ser que nesses casos, um paciente que a saturação, que é um paciente mais grave, que é um paciente que precisa, ela estava em parâmetros altos da ventilação, ela estava com frações inspiradas de oxigênio muito alta, então é possível que esse paciente ele descompense muito rápido. Então, o médico ele já entrou, ele não esperou chegar em 99%, ele já entrou rapidamente e entubou a paciente e logo resolvemos o problema. Mas você precisa ficar relatando. Então, você ventilou, aí você olhou, ó, saturação 99%. Aí o médico, eu vou entrar. Então, você vai parar de ventilar esse paciente e aí ele vai fazer o quê? A laringoscopia, tá? Então, que é o próximo passo, 10º passo, o médico vai realizar a intubação orotraqueal. Ele fez a laringoscopia, o que vai acontecer? Às vezes é intubação difícil, às vezes é um profissional que ainda é inexperiente, ele demora um pouco mais para intubar. E aí ele fica olhando e a saturação do paciente caindo. O que você precisa se atentar? Ele não está vendo a saturação. Se você perceber que a saturação do paciente está caindo, você precisa falar para o médico. Então, você vai chegar para ele e vai falar, olha, saturação 90%. E aí ele tá lá vendo, né? Tá procurando lá a bicha lá. E aí, ó, saturação 85%. E aí ele tá lá. A saturação 83%. Aí ele vai parar e vai falar, não, vamos ventilar de novo. Aí você, lá com o ambu, coloque a máscara e ventila novamente. Tá? Então,
você precisa ficar ligado na saturação do paciente quando o médico estiver ali fazendo a laringoscopia. Não fique distraído, como eu já falei, não fique distraído pensando nas férias do verão passado, tá? Fique focado ali no que o médico está fazendo. Se você está vendo que ele está demorando muito, você olha para a saturação, vê se a saturação está ok. Mesmo que esteja ok, ó, se ele estiver demorando, você fala, ó, saturação 99%. Tá bem, ele vai continuar lá. Você vai ficar relatando a saturação para ele, certo? Aí tá. Aí o médico fez a laringoscopia e aí ele vai falar, ó, tubo. E aí, ou o enfermeiro, ou o fisioterapeuta, ou o tubo já vai estar lá do ladinho dele. Tem médico que prefere que você coloque o tubo na mão dele, porque ele não quer perder de vista. Tem médico que pega o tubo, enfim, tem vários tipos de médico, tem, né, que tem um tem um jeito, outro tem outro jeito, né? Então, tá, ele vai pedir o tubo, e aí você vai dar o tubo pro médico, o médico vai lá e ele vai passar o tubo. Quando ele estiver entubando aquele paciente, colocando o tubo lá na boca, até chegar lá na traqueia do seu paciente, quando ele estiver nesse momento, você vai pegar a máscara do ambu e você vai tirar a máscara do ambu e já vai ficar preparado para testar se essa intubação de fato foi uma intubação traqueal, não foi uma intubação esofágica. Então, o médico passou o tubo, quando ele estiver nesse momento, ao mesmo tempo, você ligado no processo, você vai tirar a máscara. Aí o médico, ele vai intubar, aí ele desenrola o cuff, solta o cuff, intuba, e aí ele vai segurar o tubo, e aí você vem com o ambu e acopla o ambu no tubo. Cindy, o que eu faço agora? Agora, olha só, muita gente faz isso errado. Então, anote aí um asterisco, tá? Anote aí um asterisco. O médico realizou a intubação, isso foi o passo 10. Passo 11, retira a máscara do ambu. Passo 12, o que você vai fazer? Você vai ambuzar? Não, você vai insuflar o cuff, tá? Então, insufle primeiro o cuff e depois você faz a ventilação. Porque se você fizer a ventilação antes de insuflar esse cuff e esse tubo estiver lá no esôfago, a chance, né, o risco desse paciente broncoaspirar um maior conteúdo gástrico é muito grande. Então, o ideal é que você insufle primeiro o cuff, porque se tiver no esôfago, quando você ventilar e vier aquele conteúdo gástrico, o cuff, ele dá uma bloqueada. E aí ele evita aquela broncoaspiração maciça, certo? Então, médico intubou, aí insufla o cuff, conecta o ambu, se você quiser conectar o ambu, pode conectar o ambu, mas não ventila, primeiro espere insuflar o cuff. Então, insuflou o cuff insuflado, aí sim vai ventilar. No momento em que for ventilar, qual é o primeiro ponto de ausculta que você vai realizar? Você vai fazer uma ausculta na região epigástrica do paciente para saber se foi intubação esofágica. Então, você vai posicionar o esteto na região epigástrica. Se, ao ventilar, você ouvir ali bolha, esse tubo está no esôfago. Então, foi uma intubação esofágica. E você não pode ventilar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque lembra que cada vez que você ventilar, você vai aumentar a quantidade de gases, tá? E também você vai propiciar o deslocamento desse conteúdo gástrico. Quando você ventilar, ele vai ter um retorno do conteúdo gástrico. E aí, como a traqueia está logo atrás, como a traqueia está logo ali do ladinho do esôfago, o que vai acontecer? Pode ter broncoaspiração. Então, o ideal é que na primeira ventilação você já identifique que foi uma intubação esofágica. E você precisa comunicar, tá? Num procedimento de parada, de posição prona, de intubação, num procedimento como esse, você precisa sempre ter o comando, sempre comunicar. Então, insuflou cuff, ventilou, e você não ouviu as bolhas lá, você vai dizer, ó, auscultou, paciente intubado, tá? Se você não ouviu essas bolhas, paciente intubado. Aí você vai agora posicionar o seu esteto para saber se esse tubo não está o quê? Seletivo,
tá? Então, se não introduziu demais e não foi para o bronco direito, então você vai ver se não foi uma intubação seletiva. Então, 12º passo, insuflar o cuff. 13º passo, anote aí, auscultar o paciente. 14º passo, confirmar se está intubado. Então, se não foi uma intubação esofágica, certo? 15º passo, então você viu que não foi intubação esofágica, você já checou que não foi intubação seletiva, que está tudo ok, aí sim você vai conectar esse paciente no ventilador mecânico. Conecta esse paciente no ventilador mecânico, esse é o 15º passo, e o 16º passo é otimizar o suporte ventilatório para esse paciente adequadamente. Então, gente, mas tem a fixação também, né? A fixação quem faz é o enfermeiro, né? Não é o fisioterapeuta que fixa o tubo. Então, o enfermeiro é que vai fixar, então ele vai colocar lá, você pode segurar, ou então vai ter o técnico, vai ter outra equipe, mas o ideal é que tenha o técnico lá, que ele fique segurando, enquanto o enfermeiro está fixando o tubo, você vá para o ventilador, ajustar a FO2, se ela estava 100%, diminuir, né, se foi uma intubação tranquila, ajustar a pressão inspiratória, o volume controlado, para otimizar os parâmetros ventilatórios ali para aquele paciente. Então, o ideal é que você já vá direto ali para os ajustes da ventilação, certo? Então, essa foi a sequência de intubação, claro, com essas observações aí, né, que não está escrito esse passo a passo aí em lugar nenhum, com esse olhar, com essa visão da prática clínica. Então, isso você só aprende aqui, né, comigo, a gente conversando no nosso dia a dia, e também se você participar da Masterclass, né, de atendimento com segurança 2.0. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, que as inscrições já estão abertas, tá lá, o link tá lá debaixo da fotinha que tá na bio do Instagram, tá bom? Então, esse tipo de conteúdo assim, com essas observações do que você vai fazer com esse olhar aí da prática clínica, muito difícil, tem livros e artigos científicos. Tudo bem? E aí sim, você sabendo essa sequência, você sabendo o que você vai fazer, você sabendo o seu papel, você se sente mais seguro. Você fala, cara, eu estou preparado para a intubação, vamos lá. Né? Inclusive, esse meu aluno aqui, que participou dessa intubação, depois ele foi para outro setor e quando foi realizar a intubação, ele estava super tranquilo, ele estava muito tranquilo, e ele sabia exatamente o que ele ia fazer, e depois ele, né, o pessoal, quando tinha intubação, só queria chamar ele, porque ele sabia tudo que ele tinha que fazer. Então, foi muito legal, porque o quê? Ele, de fato, aprendeu, tá? Ele, de fato, aprendeu o que ele tinha que fazer, se sentiu mais seguro, passou confiança para a equipe, e agora a equipe só queria fazer intubação. Toda vez que tinha intubação, esperava por ele, chamava ele para intubar o paciente, para, né, participar da intubação, tá? Então, quando você sabe exatamente o que você vai fazer, né, você sabe ali que a sua confiança vai aumentar cada vez mais. Sua confiança e também a sua segurança, tá? E esses foram o passo a passo. Então, lembro, né, desde o começo da live, fazendo uma recapitulação, você precisa saber o que leva o seu paciente a ser intubado, você precisa já identificar esse paciente já precisa ficar em vigilância para intubação orotraqueal. Sempre converse com a equipe quando você chegar no plantão, se tem algum paciente que tem possíveis aí chances de ser intubado. Avalie bem os seus pacientes, vê se não tem nenhum paciente que precisa ser intubado. Fique lá em vigilância, saiba a sequência, o que vai acontecer passo a passo. Saiba o que você precisa fazer, qual é o seu papel, o que você faz numa intubação orotraqueal, e com certeza você vai ter mais segurança no próximo procedimento que você entrar ali, na próxima intubação que você entrar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aqui na caixinha para mim, na caixinha dos comentários, coloca aqui para mim que eu tenho ainda alguns minutinhos para responder dúvida. Deixa eu ativar aqui também os comentários que estão desativados. Alguém tem algum comentário? Alguma coisa? Dúvidas? Não? Ninguém? Nossa, então acho que foi bom, né? Acho que consegui falar
tudo ali, trazer a visão prática da coisa, do que a gente precisa fazer, do que o fisioterapeuta faz, né? Ô, Silma, obrigada pelo seu comentário, tá bom? Que bom aí que ficou claro, né? Que ficou... o intuito era realmente deixar bem claro essa visão prática aí do que você vai fazer, tá bom? Obrigada aí pelo seu comentário. Mais alguém? Alguma dúvida? Eu posso ajudar em mais alguma coisa? Eu posso aí, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí para mim aí no comentário, manda aí na caixinha de perguntas. Senão a gente finaliza a nossa live de hoje. E aí o nosso próximo encontro é na segunda-feira, tá? Lembrando que a gente está aí na semana de aquecimento para a nossa Masterclass, Atendimento com Segurança 2.0. Então, segunda-feira tem mais lives aí, o mesmo horário, tá? Às 19h07, horário de Brasília aí, tá bom? Então, eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o nosso próximo encontro, segunda-feira. Ó, vou falar o tema da live de segunda, tá? Para vocês não arredarem o pé e ficarem aqui comigo na segunda-feira, tá? Nossa live de segunda-feira vai ser, né, uma questão muito comum, né? Eu trouxe para essas lives de aquecimento frases que eu ouço muito e estão relacionadas à insegurança no atendimento. Então, mais uma frase que eu ouço demais: não sei o que fazer com o meu paciente. E aí? Você sabe o que fazer com o seu paciente na UTI? Então, se você não sabe, se você tem esse pensamento aí também, então fica comigo aqui na live de segunda-feira que a gente vai discutir tudo que o fisioterapeuta, né? Claro que não tudo porque é muita coisa, mas a gente vai discutir o que o fisioterapeuta faz com os pacientes na UTI, tá bom? O que você pode fazer, por onde você vai começar, certo? Então, tchau, tchau, boa noite, bom final de semana e um grande abraço aí a todos vocês pessoal aí de Manaus, quero mandar um beijo aqui para todo mundo aqui de Manaus, tá? Fisioterapeutas, meus colegas que a gente está enfrentando aí um momento bem crítico, e eu quero pedir aí também a oração de todos vocês, eu quero pedir aí força de todos vocês, mandem os pensamentos positivos que a gente precisa muito aqui, tá bom? Então, sempre, claro, um papel aqui de ajudar todos os fisioterapeutas que precisam, né, que têm dúvidas, podem contar comigo aí se vocês precisarem, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas. Diversos alunos sempre têm me perguntado o que fazer, como fazer, se está certo, se não está. Então, eu estou aqui para ajudar também, né? Estou na linha de frente também, atendendo os pacientes COVID. Estou vivenciando esse momento crítico que vocês têm acompanhado aí. Não está sendo fácil, mas mesmo assim assumo o compromisso de estar aqui com vocês também, porque vocês também, a capacitação e a transformação dos fisioterapeutas é que vai mudar a qualidade da nossa assistência, vai melhorar a qualidade da nossa assistência, a gente vai se destacar cada vez mais. E a gente se destacando cada vez mais, a gente vai conquistar o nosso lugar. Já estamos muito em evidência, isso só comprova a importância da fisioterapia respiratória, da fisioterapia intensiva, que já era para estar tendo há muito tempo essa assistência 24 horas nas UTIs, já era para as enfermarias terem fisioterapeuta respiratório, né, e não deixar esse ponto. Mas, graças a Deus, todos os profissionais estão muito empenhados ali na recuperação dos pacientes. Então, eu peço aí orações, peço pensamento positivo e, com certeza, a gente vai sair dessa, tá bom, gente? Um grande abraço e bom final de semana. Tchau, tchau. Se cuidem.